15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Mulher, negra, favelada, catadora de papéis e uma das primeiras e mais importantes escritoras do Brasil. Sua história, origem e vivências a transformaram em um retrato vivo de toda a crítica e problema apresentado em sua obra. Esta é Carolina Maria de Jesus, e este ano comemoramos 105 anos do seu nascimento. Porém, uma comemoração silenciosa e quase anônima de uma mulher cujo nome foi praticamente apagado da história. Nascida em 1914, em Sacramento, Minas Gerais, era filha de uma família de analfabetos. Fora educada obrigada pela mãe, após a esposa de um fazendeiro rico da região optar por pagar a educação das famílias mais carentes. Não completou os estudos. Largou a escola no segundo ano, porém já sabendo ler, escrever e tendo tomado gosto pela literatura. Aos 22 anos, em 1937, viu sua vida ir de mal a pior. Sua mãe faleceu e esta foi obrigada a trabalhar como catadora de papéis na rua, de onde tirou seu sustento e os materiais que usou para construir aquilo que chamaria de lar. 10 anos depois, mudou-se para São Paulo, capital, mais precisamente na favela do Canindé, e junto com a mudança conseguiu um novo trabalho. Trabalhava durante o dia na casa do notório cardiologista Euclides de Jesus Erbini, o precursor da cirurgia cardíaca no Brasil, e quem deixava com que Carolina utilizasse sua biblioteca particular. Porém, o trabalho de catadora durante a noite continuava, e junto a ele o processo de escrita. Registrava em cadernos que encontrava no lixo seus pensamentos, histórias e vivências, o que somou mais de 20 diferentes diários. Um destes, nomeado Casa de Despejo, Diários de uma Favelada, tornou-se sua primeira obra literária e foi publicada com o auxílio do jornalista Audálio Dantas em 1960. O sucesso desse livro foi imediato, fazendo com que a tiragem de 10 mil exemplares se esgotasse em apenas uma semana, abrindo caminho assim para que seu trabalho como escritora fosse reconhecido. A partir daí, Carolina lançou mais 3 livros, que atingiram sucesso internacional, sendo traduzidos para 14 línguas. Porém, as críticas expressas pela escritora não eram bem digeridas nem pelo governo militar da época, tampouco pelos seus companheiros de comunidade. De acordo com a própria escritora, a julgavam de usar suas vidas para ganhar dinheiro e fama, chegando até mesmo a jogar o conteúdo de seus pinicos nela e em sua família. Por parte do governo ditatorial, um Brasil miserável e o compartilhamento de uma crítica social tão direta rompia com a imagem de um Brasil perfeito vendida pelos militares. Estes, que já tentavam mascarar as questões raciais e sociais do Brasil, tentaram também conter a imagem da escritora, chegando ao ponto de, em 1970, proibir um documentário alemão que contava a história de Carolina. É percebível a visão da ditadura sobre a questão racial no Brasil, nos anos que tangem a 64 a 85, né? Principalmente quando a gente vê eclodir aí o movimento Black Hill, né? Um movimento cultural aí que vai trazer principalmente a influência do pan-africanismo para dentro do Brasil, né? O pan-africanismo que trazia as ideias de liberdade e autonomia dos povos africanos, de origem africanas, principalmente dentro do campo musical, né, que vai trazer o soul music para cá, a influência forte de James Brown, por exemplo. Esses movimentos vão surgir os bailes funks no Rio de Janeiro, e aonde traziam uma identidade, uma ideia de orgulho negro, né? Os movimentos Black Power vão começar a aparecer ali, né? Muitos desses responsáveis e pioneiros, a gente pode citar o Tony Tornado, o Tim Maia, por exemplo. E essa juventude negra vai começar a trazer uma ideia de orgulho, né? Aquele movimento influenciado pelos Black Beautiful, por exemplo. Né? O Jorge Ben mesmo tem um disco chamado Negro é Lindo, por exemplo. E esses bailes movimentam uma ideia cultural, um movimento de roupa, né, e uma identidade negra, né, e esses negros começam a questionar os valores, né, impostos pela sociedade e denunciando o racismo evidente que tem ali. O que acontece é que os militares vão encarar esse movimento como um movimento que trazia uma percepção do Black Panthers para o Brasil, né, o Partido dos Panteras Negras dos Estados Unidos, e queria fazer uma segregação racial no Brasil. Essa é a interpretação que os militares vão dar aí sobre o que está acontecendo, né? E eles vão colocar que isso é um absurdo, né? Pois o Brasil era um país miscigenado onde a democracia racial reinava.
Essa era a interpretação que a ditadura dava. Inclusive, Gilberto Freire acaba falando do absurdo que eram esses movimentos do Black Hill, que trazia a ideia de orgulho negro e identidade no Brasil. Isso foi possível ter uma clareza sobre essa discussão maior, principalmente com a Comissão Nacional da Verdade, que onde vai se descobrir esses documentos onde os militares monitoravam esses bailes, né? Monitorava essa articulação, né? Onde se buscava trazer uma identidade negra, uma articulação com a periferia, né? Então, a perseguição a esse movimento, por exemplo, se deixa claro aí que é uma manutenção do mito da democracia racial no Brasil. Porém, o golpe mais duro não veio de seus vizinhos que a julgavam ou de um governo ditatorial que a classificava como subversiva. Veio da sociedade. Até que ponto uma mulher negra e favelada pode deixar de ser uma mulher negra, favelada e apenas isso? Carolina Maria de Jesus era escritora, compositora e poetisa. Mas este não era um lugar que a sociedade gostaria de mantê-la. Enquanto seu trabalho alçava voo de criatividade e amplitude de significado, a elite editorial a limitava, restringindo seu trabalho a de uma escritora pobre de diários sociais, que serviam apenas para a catarse da média e alta sociedade. Assim, aos poucos o seu ímpeto foi sufocado e as suas pretensões ignoradas, chegando ao ponto de que dos seus 5 livros póstumos, um deles, originalmente nomeado de A Felizarda, foi rebatizado como Pedaços da Fome, menosprezando a força daquela mulher e a excluindo como artista. Eu comecei os meus estudos em 1968. Eu fiz o primário na cidade de Tatuí, 70% dele no colégio, no ginásio, na época, na escola, né? Chico Pereira. 68, 69, 70 e 71. Na época, os escritores que nos passavam eram mais Machado de Assis, Cecília Meirelles, né? Alguma vez você já foi ensinado sobre Carolina Maria de Jesus? Não. Quem que é a Carolina? Bom, o que me foi passado na escola são basicamente aqueles que fazem parte de todos os vestibulares por aí, né? Então, Euclides da Cunha, Machado de Assis, Drummond, etc, etc. Carolina é uma escritora favelada de São Paulo, que fez muito sucesso durante os anos 60 e 70, Sim. sendo até conteúdo, né, sendo assunto principal de um documentário alemão que falava sobre ela, mas esse documentário foi proibido pela ditadura militar. Realmente, então, com certeza não nos passaram, porque havia um filtro na época. Era ainda uma época de restrição, você não tinha informações. Eu não vi nada demais nessa época, porém, informações não vinham, não. Se ela tinha esse tipo de restrição por parte da política da época, então com certeza não chegou para o pessoal da minha época. Nunca tinha ouvido falar dela, nunca tinha ouvido, jamais foi algo passado, inclusive eu não consigo me recordar de uma mulher escritora que tenha sido passada para mim durante as aulas de literatura no colégio. Bom, a Carolina fazia uma literatura de resistência, né, que mostrava as batalhas diárias, as lutas diárias de uma mulher negra, periférica, que mostrava um lado do Brasil que os militares tentavam esconder na época. Então, exatamente por esse motivo ela foi invisibilizada. Fizeram de tudo para jogar ela na marginalidade da literatura, né? Eu acho que toda informação é boa, né? Toda informação é boa porque a falta mesma deixa você alienado das coisas, você não consegue saber do que realmente se passa. Então é uma época que realmente você deixou de saber muita coisa. As pessoas que tinham mais acesso, com certeza, são as pessoas que hoje têm aí uma cabeça mais aberta, né? A maioria realmente não sabe do que se passou, sabe que existiu, o que de fato acontece, que se fala dessa época, que uma coisa ou outra se passava com relação à ditadura, mas para nós no interior, na verdade, não chegava, entendeu? Então era sempre restrito, então não tinha informação sobre essas coisas. Então a gente vivia num mundinho separado. É isso. Carolina Maria de Jesus faleceu em 1977,
por uma insuficiência respiratória. Teve 3 filhos e nunca se casou. Não aceitava se submeter a homem nenhum. Hoje, 105 anos após seu nascimento e 42 anos após sua morte, trazemos à tona sua memória, para que a força e o significado de sua obra e história não sejam perdidos. Este episódio de Máquina do Mundo é uma homenagem à escritora mineira Carolina Maria de Jesus. E sendo assim, deixo no post textos e falas de pessoas mais bem preparadas a lidar com o assunto do que eu. Um grande abraço, até o próximo episódio.